Começa agora mais um programa produzido pelo FLIR, Festival Livro na Rua. Fronteiras Rasuradas. Faz de conta que estou sonhando. A diáspora africana. Com José Luiz Mendonça, Prisca Agustoni, Vera Lúcia de Oliveira e mediação João Fernando André. João, você está mudo. Pode voltar o som. Ora viva, boa noite para os que estão em Angola, boa tarde para os que estão no Brasil. Bem-vindos à nossa programação, bem-vindo ao Festival do Livro na Rua, homenagem a Carolina. Pois é, Carolina, fronteiras rasuradas. Faz de conta que estamos sonhando a diáspora africana. Algumas frases, traços da escrita de Carolina. Para a nossa conversa, temos como convidados Prisca Agustoni. Podemos dar alguns dados de Prisca Agustoni, dizendo que nasceu na Suíça, morou em Genebra, vive entre a Suíça e o Brasil, trabalha como professora e tradutora, escreve e publica em italiano, francês e português. Poeta convidada de inúmeros festivais literários na Itália, Suíça e no Brasil, e tem poemas traduzidos para várias línguas. Suas publicações mais recentes são os livros Animal Extremo e Casa dos Ossos, semifinalista do Prêmio Oceanos. A Prisca já está aí. Vem daí. Viva! Obrigada, João. Boa tarde para quem está no Brasil. Boa noite para quem está em Angola, ou na Itália, ou na Europa. É um prazer estar aqui. Agradeço muito o convite, estar com vocês hoje e com todas as outras e os outros que aqui se apresentaram e se apresentarão. Obrigado por fazer parte deste Festival do Livro na Rua, Luanda, Belo Horizonte. Temos ainda como convidado o professor, poeta e jornalista por concessão, diz ele, assim gosta de se apresentar, homem ligado às letras, José Luiz Mendonça. José Luiz Mendonça assume-se como membro efetivo do movimento dos Novos Intelectuais de Angola, fundado em Luanda em 1948, cujo rico e inextinguível legado encontra hoje na Angola independente a oportunidade e o ambiente para o seu resgate pleno. José Luiz Mendonça fez a sua aparição no mundo das letras com a obra Chuva Novembrina, obra a qual foi atribuída
em 81 do século passado, o Prêmio Sagrada Esperança. Publicou várias obras de poesia e prosa, das quais podemos destacar as últimas: O Reino das Casuarinas, Angola me diz ainda, e muito recentemente publicou Software Carnal. José Luís Mendonça, obrigado por fazer parte do nosso evento. Sr. José Luís, obrigado. Obrigado, eu. E temos ainda como convidada para esta nossa mesa de fronteiras rasuradas a Vera Lúcia. Vera Lúcia é poeta e publicou, entre diversas obras, em português e italiano, o livro A Chuva nos Ruídos, que venceu o Prêmio de Poesia da Academia Brasileira de Letras em 2005. O seu livro mais recente, Minha Língua Roça o Mundo, é de 2018. Também é docente e pesquisadora da Universidade de Perugia, na Itália, e publicou ensaios acadêmicos, entre eles sua tese de doutoramento, que deu origem ao livro Poesia, Mito e História no Modernismo Brasileiro, de 2000. E ainda é organizadora de diversas antologias publicadas no Brasil e na Itália, e também tradutora de poesia brasileira para a língua italiana. A Vera vai chegando. Olá. E chegou a Vera. Olá, é uma alegria estar aqui. Saudação a todos os que estão seguindo, aos amigos de Angola, do Brasil, e daqui eu estou aqui na Itália. Então, nós temos 3 continentes aqui reunidos nesse espaço tão bonito, e quero agradecer tanto a Adriane Garcia como a Caio Carmona e a todos os organizadores desse evento tão bonito. Feliz por estar com José Mendonça, Prisca e João Fernando André. Obrigado, Vera, obrigado. Acompanhem este painel e, para começar a nossa conversa, gostava de passar a palavra à Prisca e deixar assim a Prisca livre para dizer algumas palavras a respeito do tema em 8, 10 minutos, o que lhe apraz dizer sobre fronteiras rasuradas. E faz de conta que estamos sonhando. Obrigada, João. Bom, na verdade, primeiramente eu queria dizer da grande alegria que é estar aqui nessa mesa, nesse painel, pelas razões que a gente já comentou, mas é uma razão especial poder estar falando também num festival organizado também Brasil-Angola, porque eu tenho uma relação assim eu não diria nem de afeto, eu diria quase de paixão muito grande com a literatura angolana. Eu tenho uma história, talvez você comece por ali, uma história pessoal como muitos de nós, de migração. Eu venho da Suíça, fui morar no Brasil em 2002, ano que vem serão 20 anos que moro no Brasil, mas eu fui com a intenção de estudar, de fazer um doutorado em literatura brasileira ou comparada. E quando eu entrei na universidade, na PUC de Belo Horizonte, sob a orientação da professora Maria Nazaré Soares Fonseca, eu comecei a ter aula muita aula de literatura africana, de língua portuguesa, né? E foi uma paixão, assim, súbita.
E, nesse sentido, abandonei o projeto com o qual eu tinha entrado no doutorado para abraçar, principalmente, a poesia. Fiz um trabalho de doutorado, afinal com poesia angolana e moçambicana comparada com a brasileira. Então, é um prazer muito grande estar aqui falando com vocês e também poder pensar um pouco que o público que nos ouve também, de alguma maneira, tá em Angola e é uma emoção muito grande. E tem a ver com a temática, porque essa ideia de uma fronteira rasurada ou fronteiras rasuradas, embora a temática voltou com muita força dentro de um contexto de pandemia, de isolamento, de relações geopolíticas muito acentuadas, né, pela emergência pandêmica, é verdade também que essas questões que têm a ver com fronteiras rasuradas, com contaminações entre culturas, contatos, já existem há muito tempo e são muito evidentes quando a gente pensa na relação especificamente entre o Brasil e os países africanos de língua portuguesa, né? Pelas razões históricas que nós conhecemos, mas também quando a gente pensa nas questões literárias, tem toda uma relação de ida e volta extremamente interessante, que talvez eu gostaria até de ver mais presente, né? Não só dentro da academia, onde isso de fato já existe, pelo menos há uns 30 anos, né? Com professoras e professores pioneiros, mas também na leitura, digamos, mais comum, né? No que a gente costuma chamar, entre aspas, de mercado editorial, né? Então, assim, há iniciativas muito fortes que promovem isso, mas, de qualquer maneira, ainda me parece que há muito por se fazer para promover um diálogo muito forte e uma leitura, um conhecimento mútuo, né, entre as e os escritores brasileiros, afro-brasileiros, indígenas, né, e os africanos de língua portuguesa. Então, é muito feliz esse momento de poder estar aqui e conversarmos. Quando eu penso na ideia da fronteiras rasuradas, fazendo um pouco exceção agora desse momento histórico que nós estamos vivendo, particularmente pandêmico, eu penso especificamente na questão da língua, que é um dos aspectos que me chamou muita atenção, por exemplo, quando eu estudava literatura, poesia brasileira e poesia africana, né, de Angola, ou moçambicana também, e eu percebia como que a questão da língua é uma questão central, quer dizer, a maneira como os autores tentavam trabalhar determinados aspectos, corroendo um pouco algumas marcações, digamos, linguísticas da língua padrão. E esse é um aspecto também que me parece muito instigante para pensarmos em desde onde a gente fala e como a gente se expressa. Então, qual é o português, ou qual é a língua, ou qual é essa língua que nos acolhe, como nos acolhe, né? E eu penso isso desde um ponto de vista também muito pessoal, porque hoje eu sou uma poeta que me considero uma poeta brasileira no sentido de que ali vivo e interfiro no cenário nacional e sou fortemente impactada e fortemente afetada pelas leituras que eu realizo, pelas convivências que eu tenho, afetivas, estéticas, políticas, que tem a ver com o meu convívio cotidiano, que é no Brasil, mas não só, né? E então penso um pouco isso, mas eu não sou uma pessoa de língua materna, né, dentro, né, portuguesa. Então, como a gente pode pensar nesse sentido também a fronteira linguística, né, entre as culturas como uma fronteira rasurada, quer dizer, em que medida que um escritor ou uma escritora, ou um pensador, um artista, em termos gerais, que se serve da língua, ele pode ser considerado dentro de uma perspectiva nacional, né? Sendo que a gente tem realidades tanto em Angola quanto no Brasil, mas em muitos lugares do mundo, que são plurilingües, né? Talvez não de forma oficial, reconhecido, mas a gente sabe muito bem desse plurilinguismo que habita as populações do mundo. Então, em que medida que a língua se torna, de alguma forma, um veículo de comunicação, mas também de exclusão ou de determinação daquilo que é uma fronteira, né? Uma fronteira cultural e fronteira literária. Então, são aspectos que me parecem muito interessantes para a gente refletir, muito atuais, quando a gente pensa nas questões da, lusofonia, ou das relações que intercorrem, né, entre os países de língua portuguesa,
mas que me parece que poderiam ir um pouco além também, porque hoje nós, aliás, desde sempre, nós temos uma presença de pessoas que falam português, mas que vieram de muitos outros lugares e que acabaram aderindo, adotando a língua portuguesa, mas que são, de alguma forma, se sentem contaminados, né, tocados por essa língua e acabam escrevendo também em português, né? Então, me parece muito interessante hoje, quando penso especificamente no aspecto da fronteira rasurada, o que me ocorre muito é uma reflexão linguística literária, quer dizer, em que medida que a língua se torna uma fronteira também, em que medida nós podemos considerar e pensar a cultura nacional, a literatura nacional, como uma literatura que está aberta não só para aquilo que nós poderíamos imaginar como os nativos, aqueles que ali nasceram nesse solo, nesse território, mas aqueles que passam a ocupá-lo, ou habitá-lo, até por intermitência, ou aqueles que nesse território nasceram e saíram, como o caso da Vera, por exemplo, com relação ao Brasil, né? E muitos dentre nós que circulamos. Então, só para não me alongar muito nessa primeira rodada, mas me parece que quando a gente pensa na ideia das fronteiras rasuradas, e uma das muitas acepções que a gente pode usar, são muitos possíveis conceitos e reflexões e urgências, mas uma delas, pelo menos, na meu modo de ver, tem a ver com uma discussão que me parece muito importante sobre como a gente considera também a língua como um lugar de acolhimento, de acolhida e de diálogo, né? E até de contaminação nesse sentido, quer dizer, em que medida que quando receberam vozes, né, que vêm de outras dicções e outras línguas dentro da língua portuguesa, podem vir a ser, não podem, são de fato, não só vozes importantes, mas também que vêm a contribuir para uma renovação, uma mutação linguística, uma renovação estética, uma nova perspectiva sobre as problemáticas e como falar dessas problemáticas. Então, depois eu posso voltar falar um pouco sobre alguns poetas, tem alguns em particular que eu gosto muito, inclusive angolanos, mas eu queria muito deixar essa minha perspectiva, digamos, para começar, essa reflexão sobre a língua como um desses campos, né, de tensão e de acolhimento, mas como um desses espaços possíveis de contaminação para quem escreve. Interessante começo, chama atenção para a questão da balcanização linguística, que também vai sendo sim uma fronteira. José Luís Mendonça, o que lhe apraz dizer a respeito das fronteiras rasuradas entre a África e o mundo, quando se entende África como o berço da humanidade? Para começo de conversa. O microfone, professor. Já está. Muito obrigado. Nós temos aqui várias questões culturais a considerar. Primeiro, dentro daqui da África Austral, estou a referir só a este subcontinente, os países da África Austral, temos um problema que tem a ver com a cultura linguística. É o problema da insularização, ou ilhas linguísticas, e dos quais Angola é uma das mais importantes vítimas, vitimizada por essa fronteira. Porque nós não temos contato com os países vizinhos, porque falam inglês e francês. Depois, Moçambique fica muito distante. Então, nós estamos de costas viradas para a África Austral por causa do problema das línguas da colonização. Nós falamos português, os países que estão à nossa volta falam inglês e francês. Então, a nossa relação linguística é mais fácil atravessar o Oceano Atlântico Sul e ir ter ao Brasil. Eu, quando eu estudei Direito, né? Fiz a licenciatura em Direito, e quando estudei o Miguel Reale, para estudar a teoria tridimensional do direito, aí é que eu vi que há uma base do português que é igual, tanto em Portugal, Brasil, Angola, Moçambique, que é o português científico, português da ciência, né? Esse não muda muito.
Você não vê ali se é português do Brasil, ou de Angola, ou de Portugal, não. O português da rua e da literatura, esse sim. Por exemplo, eu depois estive a ler o João Baldo Ribeiro, O Santo que Não Acreditava em Deus, e quando dei aos alunos para estudarem esse conto de poucas páginas, os alunos aqui angolanos ficaram muito... sentiram grandes dificuldades. Por quê? Porque aí já tem um vocabulário próprio os pescadores daquela zona onde João Baldo Ribeiro descreve a sua história o santo que não acreditava em Deus. E aí o dicionário só não chegou, tiveram que fazer pesquisas para saber os nomes próprios do Brasil. Mas mesmo assim, o que rasura as fronteiras reais, que atravessa estas fronteiras e destrói essas fronteiras, é a literatura. A literatura atravessa o mundo, vai ter a mão de qualquer pessoa e você pode entrar em diálogo com a cultura de outro país. Isto é importante. Aí está a importância da literatura. Por exemplo, voltando àquela questão da insularidade geofónica aqui na África Austral, o que eu propus aqui ao governo é que se ensinasse aos alunos do ensino primário logo o francês e o inglês. Porque uma criança pode aprender até 4 ou 5 ou 6 línguas. Então, seria mais fácil, de pequeno, que se torce o pepino, pôr as nossas crianças a aprenderem uma língua bantu, que é uma língua africana, o português, o francês